O Irã está atingindo uma vitória estratégica no Oriente Médio. E, na minha avaliação, começa a projetar algo ainda mais importante: um Oriente Médio sem a presença geoestratégica dos Estados Unidos. Enquanto as ações de Donald Trump parecem paralisadas, os estoques de armamentos e petróleo estão sendo consumidos, e uma crise financeira internacional começa a aparecer no horizonte. O Irã avança politicamente e militarmente, e o que está surgindo é um novo mapa regional. Nesse novo mapa, os países que ajudaram os Estados Unidos e Israel durante a guerra poderão pagar um preço enorme para continuar utilizando o Estreito de Hormuz. As cargas poderão ser supervisionadas, as rotas poderão ser controladas e o comércio regional poderá passar por novas regras definidas em Teherã. Se esse projeto realmente se consolidar, teremos uma transformação histórica. Parece estar surgindo um novo chefe no Oriente Médio. Esse é o assunto do vídeo de hoje, mas antes de continuar, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a crescer. Obrigado pela presença aqui. O ponto central dessa transformação é o Estreito de Hormuz. O Irã está tentando transformar aquilo que durante décadas foi uma vulnerabilidade estratégica para a segurança iraniana em uma fonte de poder para o seu futuro. Notícias sobre as negociações que estão ocorrendo entre Irã e Omã indicam que Teherã pretende estabelecer regras muito mais rígidas para a passagem de navios pelo estreito. A proposta apresentada envolve navios que entram no Golfo Pérsico utilizando o lado iraniano do estreito, enquanto os navios que saem utilizariam o lado omani, mas sob supervisão iraniana. Se esse modelo for implementado, a consequência seria gigantesca. O petróleo, o gás natural e o comércio internacional no Iraque, Kuwait, Catar, Bahrein, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos e de outros países que dependem daquela passagem ficariam sujeitos, direta ou indiretamente, às decisões iranianas. Em outras palavras, o país que durante décadas foi tratado como uma ameaça a ser contida poderia passar a ocupar a posição de controlador de uma das principais artérias econômicas do planeta. Quem entra no Golfo teria de obedecer às regras iranianas, quem sai também. E aquilo que parece apenas uma disputa sobre navegação seria, na realidade, uma disputa sobre soberania, poder e dinheiro. Para entender como chegamos até aqui, precisamos relembrar a sequência dos acontecimentos. Desde 1979, quando houve a Revolução Islâmica no Irã, o Irã se tornou o principal adversário dos Estados Unidos e de seus aliados no Oriente Médio. No ano passado, pela primeira vez em muito tempo, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. Mas antes disso, os aliados dos Estados Unidos já estavam atacando os grupos aliados do Irã ao redor do Oriente Médio. Israel já vinha destruindo Gaza e atacando o Hezbollah no Líbano. A Arábia Saudita passou anos pressionando e bloqueando os Houthis no Iêmen. Mas os ataques contra o Irã tiveram uma consequência inesperada no ano passado. Os iranianos responderam com força muito forte para demonstrar aos Estados Unidos e a Israel que suas defesas poderiam ser penetradas e que suas infraestruturas militares e de inteligência no Oriente Médio poderiam sofrer danos irreparáveis. Ao mesmo tempo, o Irã chegou a demonstrar disposição para reabrir seu programa nuclear à inspeção internacional. Neste ano, porém, o conflito voltou a escalar. Os Estados Unidos estabeleceram um bloqueio naval contra o comércio iraniano pelo Oceano Índico e o Irã fechou o Estreito de Hormuz para o comércio de petróleo e outros produtos. Durante quase 2 meses, os dois lados se atacaram violentamente. Mas com a crise energética ficando evidente, chegou-se a um memorando de entendimento. Mas segundo a lógica apresentada pelo próprio Irã, as demandas eram muito maiores agora. Teherã pediu o fim das sanções financeiras contra o país, exigiu controle sobre o Estreito de Hormuz e informou que poderia abrir a passagem para navegações sem taxas durante alguns meses, desde que os Estados Unidos interrompessem o bloqueio naval e Israel parasse de atacar o Líbano. Essas condições não foram efetivamente cumpridas e, por fim, a guerra retornou e o memorando de entendimento parou de ser efetivo. Agora, o Irã quer muito mais para reabrir o Estreito de Hormuz. Notícias recentes apontam que o Irã pretende cobrar de 5 a 7% de taxas sobre as cargas de todos os navios que atravessem o Estreito de Hormuz. As taxas cobradas pelo Panamá e pelo Egito para cargas que passam respectivamente pelo Canal do Panamá e pelo Canal do Suez costumam representar uma fração muito menor do valor das cargas. Algo na faixa de 0,1 e 0,5% dependendo da operação.
E não seria apenas uma questão de arrecadação, seria uma forma de transformar uma posição geográfica estratégica em um mecanismo permanente de projeção de poder. Existe algo ainda mais importante. O parlamento iraniano poderá aprovar uma legislação exigindo que países envolvidos nos ataques dos Estados Unidos e de Israel paguem reparações de guerra antes de voltarem a utilizar o Estreito de Hormuz. Percebam a dimensão disso. O Irã não estaria simplesmente tentando vencer uma guerra, estaria tentando criar instituições para administrar as consequências da guerra. E o conceito iraniano de adversário pode ser ainda mais amplo. Teherã não considera necessariamente inimigos apenas os países que atacaram diretamente o Irã. A lógica também pode envolver ações contra seus aliados no chamado eixo da resistência, incluindo o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, as milícias xiitas no Iraque e, possivelmente, o Hamas na Palestina. Se essa interpretação prevalecer, praticamente todos os principais aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio poderiam ser atingidos por novas exigências. Países que durante décadas funcionaram como parceiros estratégicos de Washington poderiam ser obrigados a financiar a reconstrução do Irã e de seus aliados por meio de reparações e taxas sobre cargas marítimas. Enquanto o Irã tenta ampliar suas exigências, os Estados Unidos parecem cada vez mais limitados e paralisados militarmente. Autoridades norte-americanas já admitiram publicamente que parte significativa dos estoques de armamento foi consumida. Entre os sistemas utilizados estão os mísseis de longo alcance e interceptadores de mísseis. Se os estoques realmente estiverem entre 50% e 80% consumidos em determinadas categorias, isso significa que Washington tem cada vez menos capacidade de sustentar indefinitivamente uma guerra de alta intensidade. Existe outro problema muito pior: o petróleo, o gás natural e os fertilizantes. A interrupção de algo entre 10 e 15 milhões de barris por dia de petróleo durante vários meses representa um choque gigantesco para o mercado mundial. A crise energética já pressionou os Estados Unidos a utilizar partes de suas reservas estratégicas nacionais. Essas reservas, que chegaram a aproximadamente 420 milhões de barris no ano passado, caíram para cerca de 300 milhões. E mesmo esses 300 milhões não representam uma quantidade totalmente disponível para uso imediato. Parte do petróleo está armazenada em cavernas de sal que possuem limitações técnicas de retirada. Além disso, existe um limite estratégico. As Forças Armadas norte-americanas precisam manter reservas para situações extremas, inclusive uma eventual guerra de escala mundial. Portanto, o problema não é apenas quanto petróleo existe no subsolo ou dentro das reservas. A questão é quanto pode ser retirado, transportado e utilizado sem comprometer a segurança energética e militar dos Estados Unidos. A crise do petróleo está cada vez maior. Não existe mais algum tipo de projeção de quando ela vai acabar. Possivelmente nas próximas 1, 2 ou 3 semanas, as reservas estratégicas já não conseguirão mais conter a escalada do preço dos combustíveis ao redor do mundo. Na minha avaliação, isso significa que o Irã conseguiu atingir um objetivo estratégico fundamental: tornar muito mais difícil para Washington manter uma presença militar prolongada no Oriente Médio. O Irã praticamente já venceu os Estados Unidos nesta disputa, como eu venho argumentando aqui no canal desde o início de março. Isso não significa que a guerra tenha terminado, nem significa que Teherã tenha conseguido tudo aquilo que deseja. Significa outra coisa: a relação de forças mudou. Durante décadas, o Oriente Médio esteve organizado em torno da presença norte-americana. Agora essa presença está sendo contestada diretamente e o Irã está tentando construir uma ordem regional alternativa. Para entender a importância disso, precisamos falar também sobre impérios. O que caracteriza o império é a capacidade de uma metrópole, de um centro de poder, extrair recursos de territórios subordinados e estabelecer regras que beneficiam seu centro de poder. Os Estados Unidos construíram, depois da Segunda Guerra Mundial, um sistema internacional no qual o dólar ocupou uma posição central nas transações, especialmente no mercado de energia. As monarquias produtoras de petróleo no Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Emirados Árabes, Bahrein, venderam grande parte da sua produção em dólares, criando uma demanda internacional permanente pela moeda norte-americana em todos os países que precisam comprar petróleo do Oriente Médio.
Depois, os dólares acumulados pelos países produtores de petróleo retornaram aos Estados Unidos por meio da compra de títulos da dívida pública, investimentos financeiros e imobiliários e aplicações nos mercados de capitais, nas bolsas de valores. Isso ajudou a sustentar um modelo no qual os Estados Unidos poderiam consumir mais, importar mais, acumular dívida sem enfrentar imediatamente todas as consequências que outros países enfrentariam. Hoje, a dívida pública norte-americana se aproxima de 40 trilhões de dólares. Os investimentos nas bolsas de Nova York criaram uma enorme inflação de papéis de inteligência artificial. Por isso, na minha interpretação, o petróleo funciona como uma espécie de sistema tributário internacional, permitindo aos Estados Unidos preservar poder financeiro mesmo enquanto enfrentam problemas como o da desindustrialização. Agora, o Irã está tentando romper esse mecanismo no Oriente Médio. A estratégia é simples de compreender. Primeiro, reduzir a capacidade norte-americana de permanecer militarmente na região, depois, controlar os principais pontos de passagem marítima, em seguida, estabelecer novas regras comerciais, novas instituições, novas taxas e, finalmente, transformar essas regras em uma fonte permanente de receita e influência para o engrandecimento do Irã. O Irã já vem atacando diretamente ou por meio de seus aliados posições norte-americanas no Kuwait, no Bahrein, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, na Jordânia e Israel. E Teherã já sinalizou que se determinados países insistirem na presença militar norte-americana, sua infraestrutura energética poderá ser atingida. Isso inclui refinarias, centros de energia, poços de petróleo, instalações, usinas de dessalinização de água, inclusive. Lembremos que a Arábia Saudita, Kuwait, Catar e Emirados Árabes são desertos em que a temperatura chega a 45 ou 50 graus Celsius e sem energia e água, esses países são praticamente inabitáveis. Se essa estratégia continuar, os Estados Unidos serão progressivamente empurrados para fora do Oriente Médio. E o vazio de poder será ocupado, primeiramente, pelo Irã. Teherã não estaria apenas ocupando um vazio militar, estaria desenhando instituições para punir aquelas que, durante décadas, ajudaram Washington a conter seus aliados e movimentos parceiros do Irã no Oriente Médio. É o sinal de que a guerra está sendo vencida. Nesse cenário, surgiria um novo sistema tributário regional. O Irã receberia uma parcela das riquezas movimentadas pelo Golfo Pérsico e usaria essa arrecadação para reconstruir seu país, financiar seus aliados e consolidar sua posição como centro de poder. É por isso que eu considero esse momento tão importante. Não estamos falando apenas de uma guerra entre dois países. Estamos falando de uma disputa sobre quem terá o direito de definir as regras econômicas, militares e políticas do Oriente Médio no século XXI. Por enquanto, isso ainda é um projeto iraniano. A guerra não terminou e provavelmente ainda está longe de terminar. Mas existe uma mudança fundamental acontecendo que já sinaliza a direção das coisas. Antes o Irã estava principalmente se defendendo, agora ele está atacando, tomando as rédeas da escalada e projetando um futuro no qual os Estados Unidos não estejam mais presentes como principal potência militar na região. É evidente que países como China, Índia, Japão não aceitarão facilmente taxas excessivamente elevadas sobre o comércio no Golfo Pérsico. Todos eles dependem da estabilidade energética da região e terão enorme interesse em negociar com Teherã. Vizinhos do Irã já, como Turquia, Paquistão e Arábia Saudita, estão em conversas para lidar com a crescente posição iraniana e o enfraquecimento dos Estados Unidos. Obviamente, para eles, o domínio iraniano também não é o ideal, mas ainda não sabemos como esse grupo que está se formando irá se posicionar. Trump também não aceitou essa situação. É provável que continue pressionando para recuperar a posição norte-americana. E, na minha opinião, o lobby pró-Israel em Washington continuará exercendo influência para impedir que os Estados Unidos aceitem uma derrota estratégica diante do Irã. A queda dos Estados Unidos também é um risco grande demais para Israel, que está cercado por países muçulmanos no Oriente Médio. Mas nada disso muda o ponto principal. O Irã está tentando destruir o antigo sistema do petrodólar no Oriente Médio e iniciar uma transição entre uma velha ordem global e uma nova ordem global, na qual poderá se tornar uma das grandes civilizações e potências do século XXI. Talvez esse processo seja interrompido. Talvez as negociações mudem completamente o resultado. Talvez surja uma nova guerra ainda maior. Mas neste momento,
é impossível ignorar o fato de que a correlação de forças está mudando. E essa disputa poderá redefinir décadas de relações de poder regionais. E obviamente nós provavelmente não veremos essa interpretação apresentada dessa maneira na grande mídia brasileira. Grande parte dos veículos de comunicação depende de interesses econômicos ligados ao sistema financeiro internacional e mantém relações profundas com a ordem construída em torno dos Estados Unidos. Ainda bem que temos o YouTube. Aqui podemos discutir análises realistas, inclusive quando elas são inconvenientes, impopulares ou contrárias ao discurso dominante. Se você acredita que esse tipo de conteúdo precisa continuar existindo e quer ajudar o canal a crescer, eu vou deixar o QR Code do Pix aqui do lado. Qualquer contribuição ajuda para levar essas reflexões para mais pessoas. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.